Salve, rapaziada! Pelo que parece, não querem que desenvolvedores aqui do Brasil trabalhem para fora. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem repercutido bastante ali no X, né, o antigo Twitter, sobre um post do sindicato, algo que o sindicato acho que já vem aí falando há um tempo, mas teve o último post deles falando aí sobre a pejotização no setor de TI e sobre a ilegal, como que é que eles usaram o termo aqui? Internacionalização ilegal da mão de obra. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, no que isso impacta a sua vida aí como desenvolvedor, ou futuro desenvolvedor, o que isso tende a trazer para o nosso mercado de tecnologia. Bom, vamos dar uma olhadinha no post deles. Atenção, Sindipd pede novas ações do Ministério do Trabalho no combate à pejotização no setor de TI. Nessa sexta-feira, dia 6, o Sindipd São Paulo protocolou um pedido de compartilhamento de informações ao Ministério do Trabalho com o objetivo de combater a precarização e a pejotização no setor de tecnologia da informação em São Paulo. O documento formulado pelo sindicato foi entregue ao ministro Luiz Marinho durante reunião de dirigentes da Central dos Sindicatos Brasileiros, central sindical no qual o Sindipd é afiliado. Abre aspas. O setor de tecnologia da informação tem apresentado um índice de contratações irregulares e precarizantes, informais, MEI, cooperativismo fraudulento, contratações ilegais de pessoas jurídicas e internacionalização ilegal da mão de obra, num índice que se aproxima de 40% da força de trabalho do setor, cerca de 1,1 milhão de profissionais, diz o trecho do documento. Então vamos lá. Informais é o pessoal que não está com nenhum tipo de contrato, então só tá por baixo dos panos ali. MEI é quando você abre a sua empresa, né, para começar a prestar serviço como PJ. Lembrando que com a MEI você vai poder, eu não sei quanto que tá o teto da MEI hoje, mas na minha época eram 7 mil reais por mês que você podia ganhar para ser MEI. Deixa eu ver. Teto da MEI hoje em dia, vamos ver. É 81 mil por ano, que vai dar aí os seus 6.700 reais por mês. Então lembrando que quem tá nessa da MEI, esse é o limite que você pode declarar. Cooperativismo fraudulento. Aí eu acho que é algum tipo de mesclado ali de CLT e por fora, eu não sei direito o que é o cooperativismo, pra ser sincero. Já recebi proposta para trabalhar em cooperativa e se eu não me engano era assim, era uma parte assinada na carteira e outra parte por fora, não lembro como. Nunca trabalhei. Contratações ilegais de pessoas jurídicas, quem tem empresa aberta e presta serviço como funcionário, basicamente. E internacionalização ilegal de mão de obra, ou seja, quem está trabalhando para fora. E nos comentários eles já dizem que é quem está trabalhando para fora e a empresa não tem sede aqui no Brasil. A gente já vai entrar no detalhe nesses pontos, vamos continuar lendo aqui o tweet deles. Uma das práticas que mais crescem e prejudicam os trabalhadores é a pejotização. Investigações e levantamentos efetuados pelo Sindipd identificaram cerca de 100 mil trabalhadores contratados de forma irregular como pessoas jurídicas, um número que cresce a cada dia. Essa prática causa inúmeros prejuízos à sociedade, aos trabalhadores, à concorrência empresarial e ao Estado, que sofre com a sonegação de impostos, déficit financeiro da Previdência Social, dos fundos voltados para a segurança dos trabalhadores, FGTS e FAT, além dos custos gerados para a saúde pública e previdência, com aumento brutal de doenças laborais crônicas, argumenta a entidade sindical. O protocolo ainda cita a aprovação de Lei 14.611 de 2023, de iniciativa do Poder Executivo, que determina medidas para garantia de igualdade salarial entre homens e mulheres e estabelece mecanismos de transparência salariais. O sindicato solicitou que o Ministério do Trabalho compartilhe informações a respeito das empresas sediadas em São Paulo, para poder fiscalizar o cumprimento desta e de todas as outras leis trabalhistas em vigor no país. Nossa Constituição resguarda a obrigação do sindicato de defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Esse protocolo serve para que a gente possa avançar nesse sentido, explica Antônio Neto, presidente do Sindipd São Paulo. Bom, vamos lá, né, rapaziada? Primeiramente, vamos falar sobre as práticas ali, prejudicam os trabalhadores e a pejotização. Então vamos falar um pouquinho aí de qual que é o cenário dos PJs hoje em dia. Bom, pelo menos no mercado de TI, que é o que esse sindicato se propõe aí a regulamentar, eu sempre vi o pessoal indo para PJ por opção ou por conta do primeiro emprego. Às vezes a pessoa prefere um CLT, mas o primeiro emprego, a única oportunidade que ela vê ali é no PJ e acaba sendo isso mesmo, por mais que a pessoa não prefira. Aí você vai falar, putz, você tá defendendo um trabalhador? É aquilo, né, rapaziada? Sim, existem muitos empresários malvadões aí, mas para cada empresário malvadão a gente tem 10, 20 microempresários que estão tentando começar seu negócio e crescer. E muitas vezes a CLT vai ser um impeditivo para esse cara. Então, putz, eu vejo muita startup aí que tá bem no comecinho mesmo, que acaba indo para esses caminhos aí, principalmente de PJ na contratação, e que não tem um salário abusivo, não tem um dos melhores salários, mas consegue dar um salário ali justo para a pessoa e dar a primeira oportunidade para ela no mercado de trabalho. Então isso tende a morrer. E aí sobre os maiores salários também, a maioria que eu vi foi PJ no Brasil, seja em grandes ou pequenas
pequenas empresas. Já vi muita grande empresa contratando PJ também, por meio de uma consultoria, geralmente. Até porque quem chega nesses grandes salários, geralmente quando é desenvolvedor, você prefere ir pro PJ para pagar menos impostos também, né? Então aqui eu entendo que eles querem dizer com sonegação de impostos. E aí você paga 6%, quanto na CLT, a partir de R$ 5.000 por mês, você começa a pagar 27%. Na PJ você vai pagar de 6 a 12, dependendo ali do tipo de atividade que você exerce. E aí tem a questão também de trabalhar para fora, né? Quem trabalha para fora, trabalha como PJ. Então, basicamente, tem empresa ali de fora, né? Só recapitulando, PJ é você abrir a sua própria empresa e prestar serviços como uma empresa e não como funcionário. Para quem trabalha para fora, tem empresa ali de fora, você abre sua empresa aqui, eles te pagam e você declara como se você tivesse prestado um serviço como uma empresa para outra empresa, para essa empresa de fora. E aí você vai receber seu dinheiro ali no final do mês e pagar seu imposto certinho. Coisa que não é possível CLT, não tem como uma empresa aí de fora, ela não tem o CNPJ brasileiro, ela não consegue te contratar CLT nem se ela quiser. Então acho que esses são os principais casos do PJ, para dar abertura ali no mercado de trabalho, para vagas de júnior, para pagar maiores salários que não é possível pagar na CLT por conta de encargos, né? Tanto para o empregador quanto para o empregado, e para você trabalhar para fora. Pelo menos é o que eu mais vi aí. E aí, se a gente der uma olhada nesses comentários, a gente só tem negativa do pessoal da TI, ninguém concordando com isso aí. Basicamente, vamos tentar entender o que tá por trás aí e os impactos que isso vão ter. Bom, tem um comentário aqui, que é interessante a gente ler, que o Renato pergunta: o que seria a internacionalização ilegal de mão de obra? E aí o sindicato no Twitter responde: cara, são empresas sem sede no Brasil que contratam brasileiros sem nenhum vínculo. Alguma delas deixam trabalhadores sem receber e sem a sede no Brasil não tem como cobrar. Há casos como a Baires Dev, que chega a utilizar CNPJ falso. O GG Plot aqui responde: então, se uma empresa gringa contrata um Dev BR em regime PJ, mesmo pagando tudo em dia, isso está errado para vocês? E o sindicato responde: sem sede no Brasil é ilegal. Quem se responsabiliza pelo contrato? O GGPlot argumenta: e por que alguém precisa se responsabilizar? O sindicato responde: pergunta para os trabalhadores da Baires Devs que não receberam pelo trabalho. Bom, eu não conheço esse caso. Todo mundo que eu conheço que trabalha já trabalhou na Baires Devs super satisfeito com o serviço deles. Então imagino que aqui foi uma exceção que aconteceu, provavelmente por uma falta de comunicação, algum problema ali interno que rolou. Não sei o quanto isso aqui tá em vias de fato de acontecer. O sindicato até aponta aqui num dos comentários como prioridade número 1 deles é ajustar a precarização na mão de obra de TI. Alguém perguntou ali o que vai acontecer com a Baires Dev, se eu não me engano. Aí o sindicato falou que já estão denunciando para as autoridades e que as denúncias contra a Baires Devs estão na mão do governo americano pela prática de dumping social. Aqui eu procurei no Google, né? Dumping social é o termo usado para se referir a uma prática de comércio desleal, onde empresas desrespeitam os direitos trabalhistas com o objetivo de obter vantagem econômica sobre a concorrência. Bom, já vejo que isso é péssimo na minha opinião. Se isso aqui tiver algum poder ali contra a empresa, vai diminuir a contratação delas, isso se não cancelar a contratação dessa empresa já no Brasil. E para mim o que parece é basicamente que o sindicato quer aumentar as suas arrecadações, certo? Porque aqui no post ele mesmo fala que é estimado que 40% da força de trabalho de TI hoje esteja PJ, ou seja, não contribuindo para o sindicato, em cima de ótimos salários para fora, para dentro do Brasil. E para mim é o que parece, para ser sincero. Com certeza existem sim pessoas que estão se aproveitando para pejotizar aí funcionários e não pagar benefícios, não pagar os direitos dessa pessoa, pagar um salário abaixo do que deveria. Porém, a gente tem que lembrar que isso acontece em todas as áreas. E a de TI a gente tem um número maior e esse número maior não é por conta da exploração. Então eu realmente não acredito que a gente tem 40% porque a gente está sendo muito explorado. Ainda mais sabendo que é uma área que você ainda tem muitas oportunidades para migrar da empresa caso não esteja bom. Você pode trabalhar para o Brasil, para fora, ter uma concorrência alta. Então acredito que isso já está sendo aí controlado em sua maior parte pela livre concorrência. Então a gente pode esperar que se isso for para frente, vai diminuir as contratações de empresas, isso se praticamente não chegar a zero, de empresas americanas para o Brasil, ou vão crescer muitas consultorias. Basicamente porque eles falam que empresa americana, empresa gringa, né, vamos dizer, europeia, seja de onde for, precisa ter uma sede aqui, um representante legal para poder contratar. O que tem de acontecer? Primeiro, essas empresas saírem do Brasil, porque elas não querem problemas, sendo que elas podem contratar na Índia sem exceção de saco, por exemplo. Diminuir as oportunidades para nós brasileiros. Outra coisa, abertura de consultorias para explorar esse mercado. E aí o que vai resultar, tendo mais empresários ali no meio de campo e os desenvolvedores ganhando mais ali no final das contas. Então o que a consultoria faria? Por exemplo, eu tenho o meu CNPJ como consultoria, chego para a empresa americana e falo: ó, você tá ligado que você não pode mais contratar no Brasil, né? Porque você não tem sede lá. Mas se você quiser, você pode fazer o seguinte: você pode contratar os meus serviços como consultoria. Então, para aquele dev que você pagaria 50 mil, agora você vai pagar 50 mil para mim, a consultoria. Eu vou pegar esses seus 50 mil, vou tirar a minha taxa aqui. Então, desses 50 mil, eu vou repassar 35 mil pro dev, e esse dev ele vai ser contratado da minha empresa, porque eu tenho CNPJ, eu sou brasileiro, eu sou um representante legal desse contrato. E aí, vamos supor, desse salário 50 mil, que era pro dev receber de PJ e pagar 6%, 12%, né? Quando você presta serviço para fora, você ainda paga menos. Eu vou pegar esses 50 mil como consultoria, vou repassar pro dev 35 mil reais. Desses 35 mil, ele vai ter que ser CLT. E aí, então, desses 35 mil,
ele vai pagar aí em torno dos seus 30% de imposto, o que vai dar aí 30% de imposto de 35 mil, vamos arredondar, uns 10 mil reais. Então esse deve que teria na sua mão líquido em torno de 44 mil, agora ele tem 24 mil. Uma parte ficou com a empresa, outra parte ficou com o governo. Então é isso que tende a acontecer com as contratações remoto. E aqui no Brasil, basicamente, se isso for para frente, né, o que eu acho muito difícil, para ser sincero, principalmente na pejotização ali, mas tende sim a aumentar o medo do empresário em contratar PJ. Então isso tende a diminuir startups que estão contratando, diminuir as vagas dessas startups, principalmente as que estão em early stage ali, né, que não tem muito dinheiro para contratar. Salários, uma vez que empresas grandes já vão estar migrando tudo para o CLT, também tende a, não sei se a diminuir o salário ou só o salário líquido, né? Talvez as empresas no geral tenham que aumentar o seu CLT para manter ali, mas vai diminuir o salário líquido, o poder de compra do desenvolvedor, né? E para ser sincero, isso é algo que para mim não faz sentido, a não ser realmente a arrecadação. Devs trabalhando para fora acabam movimentando a economia do Brasil, né? Primeiro, ele está trazendo dólar em real, que é bom para nossa economia, né? A gente está convertendo ali dinheiro, está trazendo mais reais sendo convertidos do dólar, que acaba melhorando ali pra gente, né? Beleza que de um salário não é muito, mas você coloca isso em vários devs, pode ter um efeito, eu não sei qual que é esse efeito hoje na nossa economia. Fora o poder de compra, né? Esse cara com muito mais dinheiro, ele vai comprar mais, vai pagando mais no aluguel, vai gastar mais dinheiro, que vai movimentar a economia aqui do Brasil. A gente tem aqui vários comentários, o Thiago comentou, tensão assim de PD quer roubar seu dinheiro, cuidado, imputar crime e calúnia, internet na terra sem lei, o que seria internacionalização, o pessoal fala aqui que só citou a Bairis Dev, enfim, rapaziada, que a gente tem que ficar de olho. Até hoje eu não lembro de nada muito expressivo que o sindicato fez de TI, eu mesmo nunca fui beneficiado por eles, sempre que eu pude não ser contribuinte, eu não fui, e agora fica aí, né, para nós da comunidade ficar de olho aí nos próximos passos, como desenvolvedor, no que eu puder fazer para vetar isso, como eu posso dizer, boicotar essa ação, eu vou estar fazendo, né? Não só como desenvolvedor, mas como professor também, onde eu estou formando meus alunos. Na minha visão, isso aqui só atrapalha a entrada de novos profissionais no mercado, só atrapalha ali a ascensão social por meio da programação, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu mudei completamente a minha vida, a minha realidade financeira por meio da programação, e muito disso tem a ver com a pejotização, né? Com a época que eu fui PJ e consegui ter salários ali muito altos, e também atrapalha, né, a gente participar do mercado exterior, que geralmente é um começo que a gente começar a trabalhar no mercado de fora, as pessoas podem mudar do país se elas quiserem, né, e migrar depois de um tempo trabalhando para essa empresa, enfim. Mas recomendo que vocês deem uma olhada nessa thread, eu vou deixar aqui nos comentários também. E eu acho importante, rapaziada, nós como desenvolvedores ficarmos de olho acompanhando o que está acontecendo, para qualquer forma que a gente tiver de veto ou de se opor contra isso, a gente possa expressar nossa opinião. Queria saber aí embaixo nos comentários o que você está achando de tudo isso, se você acha que o sindicato ele realmente é algo que é benéfico para a classe, né, para a nossa classe trabalhadores de TI, nesse caso, ou para classes no geral. Minha opinião é que pode ter áreas que o sindicato ajuda, na maioria eu vejo como algo que atrapalha, principalmente no mercado de TI, que é um mercado aquecido, que é um mercado que tem sido bem regulado ali pela livre disputa do comércio. Eu mesmo, como desenvolvedor, já tem um tempo que eu parei de olhar para o mercado brasileiro. Há um tempo que a única coisa que eu considero pensando no Brasil é morar no Brasil e trabalhar para mercados de fora. Se isso aqui for para frente, por já ter trabalhado na Holanda, já ter algumas facilidades ali, o que eu tendo a fazer é sair do país, abrir uma empresa fora e fazer tudo por fora. Então receber meu dinheiro, pagar meus impostos tudo em outro país, e aí de repente pagar só impostos de moradia, caso eu queira morar aqui, o que tende a ser uma saída também. Então, por exemplo, você vai para Holanda, abre uma empresa lá, presta todos os seus serviços, paga todos os seus impostos através de lá e vem e mora no Brasil como se você fosse um gringo, basicamente, só que com seu RG e CPF. Enfim, essas são algumas saídas, isso é o que eu vejo para mim como programador. Espero que vocês já pensem também em algumas saídas caso isso aconteça, mas no demais, vamos cruzar os dedos e torcer para que isso não passe de um susto. O vídeo vai acabando por aqui, não deixa de deixar seu like, se inscrever no canal. Tamo junto e um forte abraço.